Começar esse vídeo aqui sugerido, né? Livre-arbítrio, uma. Vou explicar por que a gente fez esse cartaz. Mostra aí o cartaz. Porque é o seguinte, tá? Eu vou dizer para vocês que um médium não tem livre-arbítrio. Eu vou detalhar. Sugestão de um inscrito chamado Nick SSG. Ele pediu para falar sobre livre-arbítrio segundo o que eu penso e segundo as minhas entidades. Vou começar já com algumas falas, né? O Tranca-Rua diz, essa frase aí é do Tranca-Rua, tá? Isso que ele não usa, tipo a la francesa, livre-arbítrio é uma mer. Você já sabe o que eu tô querendo dizer. Porque o Tranca-Rua, ele trabalha na questão da linha das almas. E vocês sabiam que ele me disse, seu Tranca-Ruas disse, que os espíritos têm livre-arbítrio. Às vezes, eles não vão. E eles têm a opção de não ir. Livre-arbítrio. É só em situações muito claras e óbvias que esses espíritos vão causar um dano muito ruim, tá? Enquanto tá lá só atormentando, botando uma doencinha que daqui a alguns anos vai virar uma doença que vai matar e talvez a pessoa morre de outros motivos porque ela tá carregando mágoa, aquele espírito ele vai ser responsabilizado, mas ele pode continuar aqui. Então o Tranca-Rua ele tem muita dificuldade nessa situação, que ele não pode simplesmente... Quer ver, quem é policial vai entender. Ele simplesmente não pode ir lá na casa da pessoa e prender um traficante. Ele sabe que tem um tráfico de droga ali, mas ele não pode ir, porque existe a lei. E às vezes ele prende, aí daí passou um dia tá solto de novo, né? Ou seja, na visão do Tranca-Ruas, a pena não é algo suficiente para que inibisse um crime ou uma conduta de ética, sabe? Por exemplo, no Brasil, a pessoa vai roubar, às vezes até mata, tá? Às vezes a pessoa vai matar, dependendo do que vai acontecer, dependendo da lei ABC, aí essa pessoa vai se safar, vai roubar, vai se safar. Então, assim, quem tem dinheiro no Brasil consegue se safar, né? E em outros países também, tá? Mas o Tranca-Rua, ele diz um negócio do livre-arbítrio, que o espírito, ele não pode simplesmente chegar ali, ele tem que ter uma autorização, porque ele é um Exu de lei. Ele não pode sair fazendo o que ele quer, ele tem que seguir uma questão de kármica, ele tem que receber ali uma autorização para fazer certas coisas, tá? Ele fala que ele tem um chefe, assim como eu tenho um chefe, que é ele, uma parceria, ele não pode sair fazendo o que quer. E é por isso que eu falo do livre-arbítrio. A Padilha também enxerga esse livre-arbítrio também como... Porque o livre-arbítrio, ele é bom quando você é ignorante. Quando você não sabe. Você vai sofrer como eu. Tive esse acidente aqui, tá? Eu tive esse acidente. Não sabia que ia ter um acidente, mas não sabia quando que ia ser. Eles me avisaram. Mas o livre-arbítrio, eu quando era ignorante, eu estava sofrendo, estava com a neuralgia do nervo trigêmeo, mas eu não entendia porque isso tinha acontecido. Sofri mesmo. A libertação eu vou ter no despertar. Aí tem duas fases essa questão do livre-arbítrio. A primeira que eu falo que a gente não tem livre-arbítrio, e antes eu tinha, porque eu achava que tinha. De qualquer jeito, você não tem, tá? Você não tem todo esse livre-arbítrio. Vou tentar explicar. Presta atenção, você vem postado com um tipo de cor que você gosta, não é? É difícil você romper, por exemplo, eu não uso rosa, porque eu aprendi aquela coisinha do rosa e azul, menina usa rosa, então eu não uso, porque dentro de mim tem uma crença limitante ainda, tá? Aí eu chamava de mariquinha, meu pai brigava comigo, não me dava nada rosa. Aí, até por afinidade, eu gosto mais do azul, tá? Não é, se eu fosse usar uma blusa rosa, até poderia hoje em dia, tá? Mas antigamente não. Então ficam umas coisas na cabeça da gente que são pré-impostadas, que você não se sente bem. Por exemplo, lá na Itália,
Agora lá tá começando o inverno, vai começar o inverno. E eu não vou sair de short, de bermuda lá. Todo mundo tá de calça, porque que eu não vou me sentir bem saindo de bermuda, né? Então tem questões pré-impostas na gente, tá? De personalidade, de regência de lua, regência de quando você vai nascer, o seu ascendente. Já são coisas pré-impostadas. E por ali eu já vejo que também não tem tanto livre-arbítrio. Agora focando mais no assunto, por que eu acho que não tem livre-arbítrio? Porque o Jonas, por exemplo, o Jonas não sabia, que se ele não fosse para Nínive pregar lá, a pregação que ele tinha que fazer lá para o Javé, ele seria engolido por uma. Ele tentaria fugir por um navio, ele tiraria a sorte, sairia que era ele. Então ele seria jogado naquela baleia para depois sofrer 3 dias. Tá? O que vocês chamam de baleia, para mim aquilo ali era tipo uma nave, tá? Para mim é uma nave, porque não tem explicação. Um homem não iria conseguir viver dentro de uma baleia, mas como não se saberia dizer o que é um submarino, naquela época, por exemplo, se diria que é uma baleia. Aquilo que é um avião hoje em dia, no passado, se existia essa tecnologia, eu acredito que existia, eles iam falar que é um grande pássaro. Tá? Na minha opinião, tá? Só dizendo aqui. Ninguém precisa acreditar, apoiar o que eu estou falando aqui. Porque até eu acho que a pessoa deve pensar por si próprio. Você está ouvindo o meu papo aqui? Você está ouvindo o que eu estou falando? Aí você deve juntar com o que você acredita, pega alguma coisa de bom, senão não pega nada, tá? É só um bate-papo. Por que eu acho que eu não tenho livre-arbítrio? A partir do momento em que eu, sabendo... Por exemplo, a Padilha falou comigo que eu não posso fazer magia contra minha ex. Eu tive vários problemas com ela por causa de vícios, essas coisas tudo. A mãe do meu filho, dela gastar dinheiro com outras coisas. E aí o que acontece? Eu fazendo magia, porque era o recurso que eu tinha. Aí a última vez a Padilha, eu peguei uma dengue, eu até fiquei de castigo ano novo, eu não pude, eu tive que ficar sozinho no ano novo, só eu e a Padilha. Porque a Padilha me puniu. E quando eu erro com a Padilha, eu vou parar lá no pronto-socorro. No pronto-socorro. E a doença que eu tenho, essa doença neuralgia do nervo trigêmeo, eu tenho quase certeza que eles botaram essa doença em mim. Permitiram, né? Porque o meu mentor disse que não foi eles permitiram, porque era o único jeito de eu estar trabalhando na espiritualidade, que eu não queria saber de espiritualidade. Eu não queria saber de ficar ajudando o próximo. Realmente eu não queria. Não queria ler carta, não queria fazer trabalho espiritual. Então o que me força, primeiro é a minha curiosidade, que a Padilha, ela vem com uma conversa fiada. E a Padilha é foda, a Padilha é um 7-1 do caralho. A Padilha vem assim, você não quer saber o que aconteceu com a sua ex? E a Padilha vai me arrastando por curiosidade. Curiosidade mesmo, tudo por causa da minha ex. Foi tudo por causa daquela safada da minha ex. Eu fico brincando, eu falo assim, gente, mas eu chamo minha mãe de safada também, eu me chamo de safada também. Então é um jeito carinhoso que eu tenho, tá? A mãe do meu filho, a gente tá bem hoje em dia, a gente tá muito bem. Mas o que acontece é que a Padilha tinha que achar minha curiosidade, o que chamaria minha atenção era esse assunto, que eu não entendi por que aconteceu. Isso quer deixar uma coisa louco, me deixar louco, é eu não entender uma coisa, porque eu tenho muito problema com ofender a minha inteligência. E quando acontece um fato, por exemplo, uma pessoa se afastou, ela não me deu uma explicação plausível, eu não tenho aquela explicação e eu fico maquinando aquilo na minha cabeça. Quando chega uma pessoa e fala assim, eu tenho que te contar uma coisa muito importante, e a pessoa não me conta, aí eu fico doido, tá? Eu fico doido. Tem que me contar, me conta, que porra, o que tá acontecendo? Porque... Supor que a pessoa trabalhasse pra mim, né? Aí a pessoa fala assim, eu tô saindo, eu quero demissão. Mas por quê? Eu quero saber sempre o porquê das coisas. Aí a pessoa fala, não vou falar não, simplesmente dá demissão aí, pronto. Mas por quê? O que está acontecendo? Você não foi tratada bem aqui? Tem problema? Cara, eu quero saber o porquê, porque pra mim, encerrar fases, até porque pode ser uma pessoa muito importante da minha vida, mas eu tenho que entender por que eu tô saindo. Eu gosto de dominar, eu tenho um defeito muito grande, que a Padilha também tem, que a minha mãe também tem, de manipulação. Eu sou um grande manipulador, tá? Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu sou um manipulador nato. Então, quando uma coisa está acontecendo que foge do meu controle, e eu tenho que aprender a soltar o controle das coisas,
Mas pelo menos no meu intelecto, na minha cabeça, eu tenho que entender aquele fato. Por que que isso está acontecendo? Por que que eu não previ isso? Mas assim, no final, aquela pessoa, foda-se ela ir embora, foda-se tudo, tá? Não tô nem aí, foda-se. Mas eu queria entender por que que ela foi embora, o que que tá levando aquele ser humano a tomar aquela atitude, por que que eu não raciocinei isso, por que que isso fugiu daquilo que eu não previ, por que que eu não previ isso? Como que isso foi acontecer? Entendeu? Na minha cabeça, eu me dá uma pala na minha cabeça. Aí o que que acontece? A Padilha me traz um monte dessas perguntas que eu fico doido para saber a resposta. E ela vai soltando isso devagar. Ela vai soltando. A Padilha já me conhece, ela sabe aquilo que me puxa, que me chama a minha atenção. Então, o livre-arbítrio não existe porque eu não vou tomar decisões que vai me levar. Se, por exemplo, a Padilha falou, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e tem regras, tá? No jogo tem regras. Então, se eu erro com aquilo dali, a Padilha não vai deixar outra pessoa me bater, mas ela vai me bater, tá? Pombagira bate na gente, bate sim, pra corrigir, como a mãe da gente antigamente batia. Quem é dos anos 80, hoje em dia não tem negócio de bater em criança não, mas na minha época batia-se muito, eu já apanhei muito cacete, tá? A mãe fala que não lembra, mas já apanhei. Então, o que que acontece? Tem a caramba da maçã lá, aí já vai falar, não pode comer da maçã. Né, no caso da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou o primeiro que vai querer comer essa árvore. E eu vou apanhar, porque ele vai dar cacete, vai falar, vai ter que trabalhar, não sei o que. A mitologia lá. E eu sou aquela pessoa claramente que cai nessas merdas. Se você falar comigo, não pode fazer aquilo, antigamente, porque hoje eu já sei o que custa pra mim fazer, né? A Padilha deixa bem claro, se tu fazer isso, tu vai levar a consequência. Minha mãe também era assim, meu pai também era assim. Se tu encostar na tua irmã, porque a minha irmã me provocou e ela já sabia, você vai apanhar, levar sentada, e eu ia, porque a minha irmã me provocou, falou que eu bati nela quando eu não bati, e a minha irmã que me manipulava quando eu era criança, daí eu aprendi a largar de ser besta. Aí eu ia bater nela, meu pai me batia, e a minha irmã ficava rindo. No final, ela que ganhou. Eu já fui muito manipulado quando criança. Hoje pode ser que eu esteja manipulado, mas sou um pouco mais esperto, né? Já evolui alguma coisa de quando eu era criança, né? Que eu já apanhei muito do meu pai por causa da minha irmã. Minha irmã é Alexandra, é foda. Mas tirando isso, hoje em dia, depois que você vai adquirindo conhecimento, você vai ser mais cobrado do que antes. Eles não podem exigir uma coisa de você que você não conheça. Então, a pessoa que vai entrar para a espiritualidade, para mim, é um caminho sem volta, tá? Você começou a tratar de Exu, você começou a tratar de Pombagira, não tem como você parar isso, meu amigo. Não vai ter como parar. A Padilha falou que nem que seja um copo d'água, você vai me servir. Toda segunda-feira tá eu. E eu não consigo mais, eu não vou conseguir não fingir que a Padilha não existe. Fala assim, agora eu vou para a igreja evangélica. Não vai dar certo. Até porque eu já vim de lá. Se eu retroceder em alguma coisa do que eu estou hoje, é até porque eu estou bem. Eu estou em paz, eu estou saudável. É sair disso aqui, eu fico doente. Ainda vou fazer um vídeo, se você quiser, deixa aí, sobre a questão da incorporação, tá? Eu acredito, tá? Isso eu vou citar, fala do meu mentor, tá? O corpo humano não é feito para incorporação. Não é feito. Não é feito. Eu ainda vou ir mais além. Parece que o ser humano, ele nem é daquele natural da terra, tá? Porque repara, o sol queima ele. Ele não consegue viver dentro d'água. O ser humano consegue viver dentro d'água. A pele começa a dar problema. O sol gera câncer de pele. Eu tava vendo uma matéria hoje sobre um povo, né? Que mora na África, eu não vou saber precisar porque eu teria que anotar, né? Eu não tenho essa memória tão boa assim. Mas que eles foram se adaptando, mesmo eles desidratados, para viver naquele ambiente. O ser humano, ele se adapta. Mas é assim, o ser humano, você percebe o seguinte, ele não é feito para caminhar descalço. Agora você imagina uma mulher dentro da floresta tendo um filho. Se ela for ter um filho dentro da floresta, muito provavelmente ela vai morrer. O pé da pessoa não se adapta. Aí você fala, mas antigamente era assim. Não, antigamente eles construíram
peles para colocar debaixo do pé, que é o que a gente usa hoje, chinelo, sapato, tênis. Mas o ser humano, o corpo dele não tem pelo, aquele pelo grosso. No inverno ele teria que tirar o pelo de outro animal para poder existir. O ser humano, ele não se adapta à natureza. Ele transforma a natureza para se adaptar a ele. Ele transforma a natureza para se adaptar a ele. O ser humano não consegue pescar um peixe. Ele não consegue pescar um peixe com as mãos. Ele precisa criar uma tressatura de uma vara, com uma linha, com isca e anzol. Ele usa a inteligência a favor dele. Essa inteligência que os animais não têm. Os animais é puro instinto. Um urso tem a capacidade de pegar um peixe. Aquela ave que desce e pega o peixe. É só você observar os cachorros. Eles estão totalmente adaptados para viver na terra. Eles dormem no relento. Eles dormem no chão. Eles podem pegar a chuva e não dá nada. Os gatos, por exemplo, os macacos, você vê que eles lá, os macacos, eles vivem em sociedade. Eu estudo o chimpanzé, eles têm até um administrador lá, quem comanda. Tem uma coisa de organização. Então você percebe que o ser humano, é como se o ser humano, ele está aqui, mas parece que ele não é daqui. Repara para vocês verem. Parece que ele não é totalmente daqui. Porque você não consegue nem ter um filho naturalmente como um gato tem. O gato não precisa de auxílio de ninguém. O cachorro também não. Vai tirando ali, vai saindo. Se a mulher não tem o auxílio de uma outra pessoa, provavelmente ela vai morrer, a criança vai também, porque tem que cortar o cordão umbilical ali, né? Então vocês vão percebendo que o ser humano, ele precisa de um monte de coisa. O cabelo da mulher, por exemplo, esse cabelo comprido, a gente sabe, né? Voltando atrás lá na época dos anjos, que quem admirava eram os deuses, esse cabelo comprido na mulher. Porque não faz sentido, se tiver um animal perseguindo a mulher, ela vai cair no rio, o urso pega o cabelo dela, o cabelo fica pro alto. Outra coisa também, ela vai correr no meio de uma floresta, o cabelo dela vai agarrar em tudo quanto é lugar. Até quando tem briga entre as mulheres, o primeiro lugar que é o ponto frágil é o cabelo. Eles vão pegar no cabelo da mulher. É ali. E o homem que tem essa barba, ele não tem esses cabelos compridos a maioria, porque era onde que ele levava mais impacto nas brigas, tá? Pum, pum. Aí a barba amortece um pouco desse impacto. Então você vai percebendo que o ser humano, ele tem uma questão de dormir muito também. Ele precisa dormir muito. Ele tem uma criança, por exemplo, se a mãe morrer de um bebê, o bebê vai morrer. Os gatinhos, no bem ou no mal, eles conseguem ali em poucos meses, já são independentes. Os cachorrinhos, os outros animais, idem. O ser humano não, ele leva anos de dependência. Aí você percebe que também quem projetou o ser humano, projetou para ele cultuar alguma coisa, senão ele não vai se sentir bem. Projetou o ser humano para não ter livre-arbítrio. O ser humano não foi projetado para ter livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio do ser humano vai colocar ele em contradição com a consciência dele. Porque colocaram um ego e colocaram uma consciência. O ser humano está sempre em conflito. Uma voz está dizendo para ele, não lava vasilha. Uma voz está dizendo, lava as vasilhas. Uma voz diz, acorda cedo. A outra dorme até tarde. Uma voz fala, come. A outra fala, não come. Uma voz fala... Cara, o ser humano tem esse conflito desde sempre. O ego e a consciência. Agora, quem projetou... Parece que foi uma safadeza só, né? E ele não é pleno se ele não cultuar alguma coisa, se ele não trabalhar. Parece que o ser humano foi feito para ser um escravo. E para sofrer por ter essa capacidade de imaginar algo, tá? O plano das ideias. Ele é escravo, mas ele imagina que ele é senhor, né? Ele quer ser como senhor. E desde sempre... o ser humano tem um efeito caramba do placebo também. Ou seja, ele se acreditar numa coisa que não existe, aquilo se torna realidade. Parece, né, que quem nos projetou, né, deixou ali 5% desbloqueado de um potencial de 95%. Cadê os 95% do DNA que não é codificado? Então esse caramba do livre-arbítrio, ele não tem tanta lógica, porque a maioria das escolhas você já fez, tá?
E se você já fez, antes, os seus planos no seu plano de reencarnação, você já fez a maioria das suas escolhas, tá? Que é para sua evolução. Toda vez que você vai contra a sua evolução, você vai sofrer. Você vai ficar, se você ficar pensando no passado, você vai ter depressão. Se você pensar no futuro, você vai ter ansiedade. O único momento que o ser humano pode viver é no presente. E eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Vocês querem? Citando algumas coisas, por que os animais são felizes, né? Por que eles não têm estresse, não têm problema? Às vezes estressa, né? Da convivência que o ser humano vai pegando esse estresse. Porque, em geral, o ser humano é muito social. Veio os macaquinhos aqui, eles não se aproximaram, tá? Eles ficaram de longe. Eu vi um lagarto e ele saiu correndo quando ele me viu. Só dei um passozinho que eu queria chamar alguém para ver o lagarto, ele correu. Ele sobrevive. Ele sobrevive. O instinto natural dele de sobrevivência. Então a gente fica lá bonzinho, querendo comunicar com todo mundo e não tem nada de errado. Mas não confia em todo mundo, não. Nem todo mundo quer o seu bem a tal ponto de você estar melhor que ele. Tá? Então o que eu queria dizer é que o livre-arbítrio não existe para mentes, porque uma vez que você começar a ir contra essas entidades, porque a primeira coisa que o Tranca-Rua falou é obediência. A Padilha mesmo, idem. Só tem um jeito de estudar certo, você tem que obedecer. E muitas das vezes, na maioria das vezes, quase 100%, o que eles querem não é o que eu quero. Eu tenho que fazer o que eu não quero para ser feliz. Quer um exemplo disso? Às vezes você não quer trabalhar, mas você precisa trabalhar por causa do capitalismo. E se você não trabalhar, você não vai se sentir bem, porque você não vai ter o dinheiro, que é a troca do seu trabalho. Você recebe o dinheiro para você comprar o que quer. Então, muitas das vezes, você tem que fazer aquilo que não quer para ter o que você quer. Tá entendendo? Então, o livre-arbítrio não existe, porque você não vai fazer uma escolha idiota de escolher algo que vai contra você, né? No caso, eu que não sou bobo, né? Não sou bobo. Eu não nasci no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, como dizia meu pai e minha avó, tá? Eu sou macaco velho, não vou botar a mão na cumbuca. Vocês querem ver a história porque o macaco velho não bota a mão em cumbuca? Comente aí que a gente conta isso aí no próximo vídeo, tá? Então, para mim, o livre-arbítrio, ele é uma ilusão. Não existe. Não existe. Vou dar o último exemplo aqui. Vamos supor. Eu gosto de sorvete de nozes, tá? Mas eu na minha vida, eu sempre tive uma preferência por tudo que era de morango, biscoito. Talvez porque lá na escola, aquele safado do Juninho não quis me dar biscoito de morango e parece que como eles falam que eu aguei, né? Então eu tenho essa coisa com morango. Tudo vitamina de morango, Danone de morango. Já a minha irmã tem negócio com chocolate. Tudo pra minha irmã de chocolate. Biscoito de chocolate recheado. Aquele da Danete de antigamente. Então assim, se você, por exemplo, aí entre o Danone, morango e chocolate eu vou escolher morango. Mas vamos pegar um exemplo melhor. Eu não gosto de banana. Eu não gosto. Não gosto de banana. Eu gosto de manga. Se você colocar pra mim a banana e a manga, eu não vou escolher. Não é livre-arbítrio, porque ela vai ser sempre manga. Sempre manga. Até o final. Então você já tem pré-escolhas que parece que independe de você. Então, esse tal do livre-arbítrio de dar duas opções, é lógico que aquele povo lá ia escolher a árvore do bem e do mal. E que ser onipotente, onipresente, onisciente não é saber que eles iam lá comer da fruta. Ainda tem que perguntar, né? A gente fala maçã, mas a gente sabe que é a fruta do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento, serei como deuses. E cada vez que eu tento entender que essa roda de samsara, de você encarnar, esquecer, depois ter que aprender, depois erra de novo, aprende, erra, aprende. Porque assim, até na escola, para você ter um aprendizado, você tem que lembrar o que você fez ontem. Se você não lembra o B com A é ba, e depois LA com lá, como é que você vai saber que é bala? Se você esquecer. Então, eu sou o contrário, que não se lembre das suas memórias. Eu acho que todo mundo deveria ter a capacidade de lembrar de suas últimas vidas. Porque encerrava de vez, acabaria com a maioria das religiões, tá? Eu acho que acabaria com a maioria das religiões. Porque você lembra da última vida? Você não ia ter esses problemas de ficar passando. Mas aí quem inventou esse negócio, tá? O criador dessa Matrix, porque isso aqui pra mim é Matrix, tá?
E o Platão já falava disso, um dia nós para conversar sobre esse assunto. Ele preferiu que apagar suas memórias, porque segundo lá os kardecistas, essa é a melhor maneira, porque aí você reencarnando com um assassino, você vai amar ele como seu filho. A gente tem que evoluir através do conhecimento. Não existe evolução sem conhecimento. Aí tu tem que pegar os livros antigos, tem que aprender o que Jesus falou, e toda vez você vai errando. Porque eles criaram também uma regra, que aquilo que você não aprende se repete, fica repetindo. E eu entendi essa jogada safada, porque minha mãe sempre brigava pelos mesmos motivos. Hoje em dia não tem mais briga, evoluímos. Provavelmente eu não vou precisar voltar com a minha mãe, que eu já falei com a minha mãe. Se você encarnar no Brasil, eu quero estar bem na China, no mínimo. Na Austrália, bem longe de todo mundo. Não quero encarnar com ninguém. Ninguém. Minha avó, talvez. Minha avó e meu avô. Meu filho, eu não sei se vai valer a pena encarnar com meu filho também, porque o meu filho é bem safadinho, esse menino aqui também. Tá? Mas eu amo ele. Concluindo, porque o meu filho, eu vou contar essa história, o meu filho é a encarnação do meu outro avô, que não é esse aqui, porque minha avó vai casar com ele depois, porque minha mãe já tinha nascido quando o meu primeiro avô, porque esse aqui não é meu avô de sangue não, o meu primeiro avô, o Pedro, que é um que tá com a foto ali, um dia eu vou mostrar ele, um dia eu vou contar essa história, tá? Vocês querem contar a história por como é que eu descobri que o meu filho é a encarnação do meu avô? Que o meu filho é meu avô? E meu avô é meu filho? Deixa aí que eu falo fazer esse vídeo aí. Axé pra todos e gratidão.